Olá, olá, boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos na página do Instagram Aprendiz do Evangelho. Mais uma vez nos reunindo. Que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações, os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos e todos os nossos irmãos de caminhada. Boa noite, Cássia, seja bem-vinda, minha irmã. Boa noite a todos. E hoje vamos estudar o capítulo 1 do livro Religião dos Espíritos, que faz parte ali da coleção Estudando a Codificação. E cada capítulo do livro nós vamos ver que tem uma questão de o livro dos Espíritos. O primeiro capítulo, ele tem um título que nos faz um convite. É Se Tiveres Amor. O título desse capítulo já nos convida a refletirmos, a perguntarmos de que amor Emmanuel está se referindo. E a questão de O Livro dos Espíritos, que está no livro Religião dos Espíritos, é a questão 887. Em que Emmanuel ele vai ali debulhar, ele vai desdobrar, vai esclarecer, vai facilitar o nosso entendimento. E é uma pergunta de O Livro dos Espíritos que está na terceira parte das Leis Morais, capítulo 11, da Lei de Justiça, Amor e Caridade. E inicia assim: Jesus também disse. E aí Kardec pergunta: amai, aliás, Jesus também disse, amai mesmo os vossos inimigos. E aí Kardec pergunta, ora, o amor aos inimigos não será contrário às tendências, às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? E os espíritos respondem, certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes, é lhes retribuir o mal com o bem. Os que assim procedem se torna superior aos inimigos. E é através dessa questão em que Emmanuel ele vai afirmar dizendo que se tiveres amor, Emmanuel ele nos convida ali no primeiro parágrafo a refletir sobre esse sentimento de amor, do amor fraterno, do amor que nos liga a Deus, do amor que nos distancia do apego, do amor que nos distancia do amor egoísta, possessivo, dos ciúmes. E aprendemos com o Espiritismo que no amor fraternal o objetivo é vislumbrar a felicidade e o progresso do outro. Aprendemos o quanto é importante desenvolvermos esse amor em nós. O amor maduro, que é aquele amor que nos aproxima do amor fraternal. É o amor pacificador, onde o objetivo é promover o crescimento mútuo. E aí, em outra questão de O Livro dos Espíritos, na 938A, Allan Kardec, em nota, ele faz uma consideração dizendo que a natureza deu
ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Se estamos fatalmente destinados à vivência desse amor, desse sentimento, o que é amar? O que podemos entender sobre esse sentimento? E como ele pode ser manifestado? E aí vamos no Novo Testamento, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 13, quando o apóstolo Paulo, ele apresenta um dos maiores e belos cânticos, né? E vamos encontrar traduções do Novo Testamento, onde inicia ali com o amor, onde ele afirma ali sobre o amor. E em outras traduções vamos encontrar com caridade. Quem é que está certa? Qual dessas traduções estão certas? As duas. E por quê? Porque o exercício da caridade é o exercício do amor. A caridade é amor em ação. O apóstolo Paulo, ele afirma que o amor é paciente, que o amor é benigno, e ele vai ali apresentando as virtudes do amor. O amor regozija-nos com a verdade, afirma Paulo. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E o apóstolo Paulo, ele inicia ali o versículo 4, dizendo que o amor, ele é paciente. A paciência é uma virtude de quem suporta as dores, os males, as dificuldades sem queixumes. Daquele que está no esforço de alcançar esse amor, essa virtude, essa serenidade, essa paz, esse equilíbrio que o amor proporciona. Então, Emmanuel inicia o primeiro parágrafo dizendo: se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas. Emmanuel, ele nos convida a refletir sobre esse amor, esse esforço de fazer brilhar a nossa luz, mas não só para o nosso favor, mas em favor também de todos os nossos irmãos de caminhada. É estar no esforço de reformar a si mesmo, de transformar os sentimentos doentios em sentimentos saudáveis. Então, Emmanuel, quando diz: se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração. Ou seja, estar no amor é estar ali receptivo para caminhar com Jesus, rumo ao discipulado com Jesus. E aí Emmanuel, ele prossegue dizendo assim: encontrarás nos caluniadores almas invigilantes que a peçonha do mal entenebreceu, e relevarás toda ofensa com que te martirizem as horas. Então, somos chamados a refletir que, enquanto nós, espíritos ainda inferiores, estivermos habitando este mundo de provas e expiações, até pela condição de espíritos inferiores, nós encontraremos sempre esses irmãos caluniadores, mas preciosos sim, porque nos convida a olhar para eles com um novo ponto de vista. Nos convida a desenvolver o amor. Nos convida a não nos sentirmos ofendidos.
nos convida a relevar, entendendo sempre que o outro ele ainda não despertou, mas vai chegar o tempo dele, como chega para todo mundo, para todos nós. E Emmanuel continua dizendo assim: surpreenderás nos maldizentes criaturas desprevenidas que o veneno da crueldade enlouqueceu. E desculparás toda injúria com que te deprimam as esperanças. Emmanuel está nos convidando a refletirmos sobre a importância de desenvolver em nós o perdão. Porque quando nos colocamos nesse exercício de repetição, nesse exercício diário ali, de estar receptivo para o perdão, vamos compreendendo que quando temos essa virtude do perdão em nós, não importa o que o outro pense, não importa o que o outro fale, não importa o que o outro faça, nós não nos sentiremos ofendidos, nós não nos sentiremos atingidos, magoados, porque passamos a compreender que o outro ainda sofre a sua inferioridade, ainda está preso às limitações de sentimentos doentios, de carregar, de se alimentar de raiva, de rancor, de ressentimento, de desejo de vingança, porque ainda não aprendeu a desenvolver em si o perdão. Ainda não aprendeu a desenvolver em si o amor. Então, Emmanuel, no próximo parágrafo, ele vai dizer assim: observarás no onzenário, ou seja, no interesseiro, no explorador, a vítima da ambição. Ou seja, ele é vítima da própria ambição, desregrada, acariciando a ignomínia, ou seja, a vergonha, o descrédito, da usura, dos juros, do rendimento, em que a si próprio e no viciado, o irmão que caiu voluntariamente na poça de fel, que arruína a si mesmo. Então, desenvolver o amor em nós é estar consciente de que todos nós somos responsáveis pela construção de nossa felicidade, mas também somos responsáveis pelas construções de nossas infelicidades. Todos nós cometemos erros do passado, né? Ou cometemos erro no agora. Então, todos nós somos, na realidade, vítimas de nós mesmos, daquilo que vamos plantando, daquilo que vamos fazendo, daquilo que vamos desejando ao outro, é aquilo que vamos desejando a nós. E aí vamos compreendendo a importância de ter compaixão por esses nossos irmãos, envolvidos ainda nos seus próprios tormentos. E aí passamos a ver a importância também de orar por eles, de emitir amor em pensamento, amor através da oração. E aí, Emmanuel, continuando o seu esclarecimento, ele vai dizer assim: reconhecerás a ignorância em toda manifestação contrária à justiça e descobrirás a miséria por fruto dessa mesma ignorância. Em toda parte onde o sofrimento plasma o cárcere da delinquência, o deserto do desespero, o inferno da revolta ou o pântano da preguiça. Então, quando Emmanuel diz assim, reconhecerás a ignorância em toda manifestação contrária
a justiça e descobrirás a miséria por fruto dessa mesma ignorância. Pois bem, Emmanuel, ele está nos lembrando de que, quando nos afastamos das leis divinas, estamos ali desenvolvendo em nós a desarmonia, o desequilíbrio, e os desequilíbrios geram consequências, e as consequências irão exigir de nós o quê? Reparação. Ou seja, meus irmãos, quando estamos nos afastando das leis divinas, estamos nos afastando da nossa própria da felicidade, da conquista da felicidade, que é uma conquista do espírito. Os espíritos deixam muito claro na questão 614 de O Livro dos Espíritos, sobre a lei natural, que é a lei de Deus, a única e verdadeira felicidade do homem. Porque indica o que ele deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, quando nos afastamos das leis divinas, né, estamos nos afastando da conquista de nossa própria felicidade. Mas o conhecimento, ele nos liberta. Quando passamos a sentir a vontade firme de sentir o conhecimento em nós. O conhecimento, ele nos liberta da ignorância e nos impulsiona, se tivermos firme a vontade, de nos aproximar das leis divinas, das leis de Deus. Então, quando nos aproximamos das leis de Deus, nos afastamos do desespero, da revolta, da preguiça, partimos ali para o trabalho, da própria transformação moral, onde não há espaço para o comodismo, onde não há espaço para a preguiça. E no próximo parágrafo, Emmanuel diz assim: se tiveres amor, saberás assim cultivar o bem a cada instante, para vencer o mal a cada hora. Vejam que coisa linda. Se tiveres amor, saberás assim cultivar o bem a cada instante, para vencer o mal a cada hora. E aí recordamos que, certa feita, um amigo de Chico perguntou, um amigo era Adelino da Silveira, escritor, trabalhador espírita, e certa vez ele perguntou a Chico: Chico, por que tanta dificuldade na vida em família? Por que tanta dificuldade no casamento? Por que tanta dificuldade, né, no relacionamento? E aí Chico, com muita humildade, disse assim: porque nós amamos muito pouco. Vejam a profundidade nessas palavras simples de Chico. Porque nós amamos muito pouco. Nós, às vezes, ficamos atentos, preocupados, ou queremos amar apenas as pessoas próximas, os nossos familiares, né? O marido, a esposa, os filhos. Nós resumimos o nosso amor, digamos assim. Mas o amor que Chico fala ali, que desperta a refletirmos, é o amor que amplia, é o amor aquele que sofre, é o amor aquele que nos fez o mal, mas não no sentido ali de termos a mesma ternura que temos a um irmão, a um amigo, mas no sentido de que devemos estar conscientes na importância de emitir amor, de não desejar o mal que deseja a nós. Isso é um exercício do amor, desejar o bem ao outro, orar pelo outro, emitir amor em pensamento é um exercício de amor, é ampliar o amor, é amar mais, é estar comprometido a esse exercício diário. Então, no próximo
parágrafo, Emmanuel diz assim: e perceberás então como o Criador fustigado na cruz, que os teus mais acirrados perseguidores são apenas crianças de curto entendimento e de sensibilidade enfermiça. Reflitamos, meus irmãos. Será que nós temos a consciência de que muitas vezes estamos ali agindo iguais crianças? Será que percebemos? Muitas vezes não percebemos, porque não estamos atentos. Mas Deus, que é o nosso Pai, que nos ama infinitamente, que nos criou para sermos felizes, Ele a cada instante, Ele nos adverte. Se estamos fazendo o bem, se estamos fazendo o mal, Ele manda os espíritos amigos para nos ajudar, para nos orientar, para nos inspirar, para nos aconselhar, para nos dizer assim: olha, não faça isso, você vai se arrepender. Olhe, tome cuidado, não vá por aí. E aí o que a gente faz? Não dá ouvidos. A gente não dá ouvidos, porque somos ainda muito teimosos. Somos ainda muito teimosos. Ficamos nesse estado de infância espiritual, de enfermidades morais. O que nos lembra Emmanuel no livro da Esperança, quando ele diz que todos somos almas enfermas de muitos séculos. Somos almas enfermas de muitos séculos. Será que nós temos consciência de que somos enfermos de muitos séculos em recuperação? Reflitamos. E aí ficamos nesse estado de infância, nesse estado doentio, nesse estado de repetição negativa, doentia. Ah, mas fulano me magoou, fulano me fez o mal, fulano me iludiu. Oi? Fulano me iludiu. Ah, é? Emmanuel lembra Chico dizendo assim: só se desilude aquele que um dia se iludiu. Então, reflitamos sobre as nossas ações, sobre as nossas perspectivas, né, com relação ao outro, com relação às situações diversas que nos cercam. Se a gente não está criando ali uma expectativa, né, se a gente não está deixando de prestar atenção em nós, nas nossas ações, e querer que o outro nos ofereça aquilo que cabe a nós fazermos. Então, se tivermos amor, tudo muda em nós e ao redor de nós. Como? À medida que nós ficamos ali no exercício de transformar o que está aqui dentro, não é o outro, é em nós. À medida que estamos ali no esforço diário para conquistar esse amor em nós, vamos sendo um exemplo para o outro. Porque nós não podemos transformar o outro. Não temos esse poder. Mas podemos sim ser um bom exemplo para o outro. E o Mestre Jesus, ele deixou muito claro. Ele falou ao povo de sua época e fala aos nossos corações. Só o amor cobre uma multidão de pecados. Só o amor nos leva à construção da paz e do equilíbrio dentro de nós. Só o amor nos ajuda a ampliar a nossa visão, a termos um novo ponto de vista, a enxergar no outro a presença de Deus. E Emmanuel, ele encerra o último parágrafo dizendo assim:
que é preciso compreender e ajudar, perdoar e servir sempre, para que a glória do amor puro, mesmo nos suplícios da morte, nos erga o espírito imperecível, a bênção da vida eterna. Então, como nos lembra logo no início do capítulo, que tem a questão 887 de O Livro dos Espíritos, amar os inimigos é perdoar-lhes, é lhes retribuir o mal com o bem. O bem que fazemos, que oferecemos aos outros, a nós oferecemos. Ao desenvolver o perdão em nós, sentimos que estamos também desenvolvendo o amor em nós. Quando Simão Pedro ele faz aquela célebre pergunta: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim que ele hei de perdoar? Será até 7 vezes? E Jesus lhes respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E aí, Emmanuel, certa vez, disse a Chico que nós devemos perdoar 70 vezes 7 vezes cada erro. Então é infinito? Sim, é infinito. Jesus nos pede para perdoarmos tantas vezes quantas forem necessárias. Como a nos dizer que é um exercício de repetição, porque é o exercício de repetição de estar ali, todo dia, exercitando, nos esforçando, que conquistamos as virtudes do perdão, do amor, da indulgência, da paciência. Então, o exercício do perdão nos leva à aplicação do amor. O amor é paciente, lembremos. O amor é indulgente, tudo sofre, tudo crê, confia, sabe do poder que o amor tem para transformar os corações. Certa feita, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Simão entristeceu-se porque era a 3ª vez que Jesus perguntava se ele o amava. E Simão disse: sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que te amo. E aí Jesus respondeu: apacenta minhas ovelhas. Isto é, sede pacientes, toma conta do meu rebanho. Quando Jesus perguntou a Simão e pergunta aos nossos corações se nós o amamos, como a nos dizer assim: olha, se tiveres amor, todas as vossas dificuldades, todas as vossas dores ficarão suportáveis. Então, não nos esqueçamos, meus irmãos, da importância de fazermos a nossa parte, de sermos colaboradores dessa grande escola que nos apresenta diariamente dificuldades, montanhas de dificuldades, de problemas, de dores, de sofrimentos, que são oportunidades. Oportunidades para aproveitarmos melhor o tempo que aqui estamos, de aprender para avançarmos, para passarmos de ano a cada encarnação, de nos elevarmos na direção do amor de Deus, o nosso Pai. Então, meus irmãos, nós queremos agradecer a oportunidade de mais uma vez aqui nos encontrarmos. E aqui, vamos ver aqui se a gente consegue ver algumas considerações. Aqui, obrigada, o Elke diz assim: a ilusão, verdade, a ilusão parte de nós mesmos, como Jesus nos instrui a amar sem querer nada em troca, exatamente fazendo a nossa parte, o melhor que possamos.
E Ele sabe que nós podemos fazer o melhor se tivermos firme a vontade. Então, gratidão imensa pela presença de Welke, de Brenda, de quem mais aqui, deixa eu ver se dá para ver, de Érica, Cícero, seu Cícero, gratidão imensa a todos, a Cássia, que aqui estiveram presentes. Que Deus e Jesus os abençoe, que possamos ter uma noite de muita paz. E até a próxima terça-feira, se Deus assim permitir. Gratidão.